E aí galera do Me Salva, bem-vindos à nossa segunda aula aqui do módulo de gases. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os gases ideais. Vamos entender um pouco sobre isso aí. Em todo esse nosso módulo, sempre que a gente for estudar e resolver exercícios de gases, a gente vai estar tratando de gases ideais. Então é importante tu saber o que significa isso aí. Mas antes de falar propriamente sobre os gases ideais, vamos falar um pouco sobre as coisas ideais em geral. O que significa alguma coisa ser ideal? Bom, a minha definição de ideal é uma coisa em que são desprezadas algumas características, algumas imperfeições. Como assim? Bom, pensa lá na mulher ideal, por exemplo. Na mulher ideal, tu vai desprezar a TPM, por exemplo, que é uma imperfeição dela. Ou então, lembra na física, lá quando tu tinha um plano ideal, um plano sem atrito. O que era um plano ideal? Era um plano que era completamente liso, assim, sem nenhum atrito. Isso aí não existe, né? Então, olha só, uma coisa ideal não existe de fato. Não tem como tu ter um gás ideal, não tem como tu ter um plano ideal, nem uma mulher ideal. O que tu pode fazer é tentar conseguir uma coisa que seja o mais ideal possível, desprezando essas características ou quando essas características são irrelevantes frente às outras características, certo? Bom, agora que a gente sabe o que é uma coisa ideal, a gente tem que saber quais são as características dos gases que a gente vai desprezar. O que vai tornar um gás ideal? Bom, vão ser duas características principalmente. A primeira delas vai ser que não vai haver força entre as moléculas de gases. Então a gente vai desprezar as forças. Essa caneta está meio ruim. As forças entre as moléculas, as forças elétricas lá. Entre essas moléculas. Então a gente vai pensar que elas não interagem entre si. E como é que a gente vai fazer isso para elas não interagirem entre si? A outra característica que a gente vai desprezar é o tamanho dessas moléculas. Como assim? A gente vai considerar que essas moléculas são puntiformes. Elas são um ponto, ou seja, um ponto ele não ocupa espaço. Então, olha só, se as moléculas são muito pequenas, elas estão muito espaçadas, então essas forças aqui são desprezadas. E esse vai ser, então, o nosso gás ideal. Vai ser um gás em que as moléculas estão bem separadas e que não existe força entre elas e o tamanho das moléculas é praticamente nulo, certo? Para finalizar esse papo rápido aí sobre gases ideais, vale só mais uma pergunta aqui, ó. Quando é que o gás é mais ideal? O que significa isso? Bom, vai ter casos em que o teu gás está longe de ser ideal. Bom, quando ele é mais ideal, a gente já respondeu, né? Ele é mais ideal quando essas forças são menores e quando o tamanho das moléculas também é menor. Quando é que isso de fato acontece nos gases? Isso acontece, e isso vai ser o que a gente vai estar considerando, quando a pressão é o que? É muito pequena. Muito pequena não, mas quando a pressão é pequena ou quando a pressão não é grande. E a outra coisa, quando a temperatura desses gases é alta. Como é que a gente pode interpretar esses dois caras aqui e linkar com isso aqui que a gente chegou a essa conclusão? Olha só, se a pressão é muito baixa, o que acontece? As moléculas estão mais rarefeitas, elas estão mais longe uma das outras. Então, olha só, a gente já começa a chegar nessas características aqui. E a temperatura alta, o que ela implica? Lembra que a temperatura está ligada com a energia cinética, com a velocidade das moléculas. Então, se as moléculas estão se movendo muito rápido, olha só, essas forças elas não têm tempo de agir, digamos assim, então elas podem ser desprezadas. Então, a gente sempre vai estar tratando em gases nessas condições, ó, em baixas pressões e altas temperaturas. Altas temperaturas e baixas pressões, tu pode considerar, por exemplo, a atmosfera. A gente vai tratar com gases em temperaturas e pressões atmosféricas. Então, esse meu círculo pontilhado aqui seria um espaço de gás aqui na nossa atmosfera. A gente pode tratar ele como sendo ideal, sim. Mas agora, olha aqui, ó, aqui a gente tem aquele botijão de gás lá, meio mal desenhado aqui por mim. Esse botijão aqui não. A gente não vai poder tratar esse cara aqui como sendo um gás ideal. Por quê? Porque o botijão
ele está a altíssimas pressões e baixíssimas temperaturas. Tanto que aqui dentro, ó, o gás, inclusive, ele está na sua forma líquida, ele é um gás liquefeito, certo? Então, essas são as características dos gases ideais que tu tem que ter em mente para tu saber o que tu vai estar tratando e para tu saber qual é a limitação desse nosso estudo. Tu não vai poder pegar essas equações, essas coisas que a gente estudar e aplicar para qualquer coisa. Não, tu vai ter que perceber que são situações específicas, situações em que o gás é mais ideal ou quase ideal, digamos assim, certo? Então, essa aí foi a nossa segunda aula e na próxima, agora sim, vamos começar a falar sobre os gases e fazer algumas contas aí. Era isso e até lá!